E aí, pessoal, bom dia. Nós vamos fazer hoje aqui na nossa aula a correção da avaliação que vocês fizeram semana passada, tá? Então vocês vão poder estar comparando aí no caderno de vocês as respostas que vocês enviaram para mim e vocês mesmos vão estar podendo fazer essa correção. Então vamos lá, vamos para a primeira questão que nós tivemos na avaliação, que ela dizia o seguinte: em um ponto A, uma carga de prova ela é colocada a 2 metros de distância de uma carga elétrica, tá? Uma carga elétrica pontiforme Q. Obtendo-se assim um potencial elétrico de 67,5 vezes 10 elevado a 4 volts. De acordo com essas informações, determine o valor da carga Q. E aí, para a gente encontrar o valor dessa carga Q, conhecendo aqui a distância que nós temos desse ponto, e também temos o potencial elétrico, nós podemos utilizar aquela fórmula que nós vimos em aula. Potencial elétrico, representado pela letra V, é igual à nossa constante elétrica, vezes a carga dividido pela distância. Nós queremos descobrir a carga, que é o valor do Q. Então, nós temos aqui a nossa constante, tá? Que é um valor padrão, 9 vezes 10 elevado a 9. Nós temos a distância, que é de 2 metros, que foi dada. E também nós temos aqui o nosso potencial elétrico. E aí é só a gente substituir essas informações para que a gente possa encontrar o valor da carga. Então, substituindo aqui, nosso potencial elétrico, 67,5 vezes 10 elevado a 4, igual a nossa constante vezes o Q sobre 2. Aqui embaixo desse 67,5, subtende que tem 1, tá? Nós vamos utilizar isso aqui na hora de multiplicar pelos extremos. Então, vou multiplicar 1 por tudo isso aqui e 67,5 por 2 pelos extremos. Quando eu multiplico 9 vezes o Q, dá 9 vezes 10 elevado a 9Q. Então, 1 vezes 9 vezes 10 elevado a 9Q dá 9 vezes 10 elevado a 9Q. E 2 vezes 67,5 vai dar 135 vezes 10 elevado a 4. E aqui, para a gente descobrir o valor do Q, nós vamos pegar o valor que está aqui na frente, que é 135, né, e dividir pelo valor que está aqui atrás, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Vai ficar uma divisão de potência de base 10. E aí, numa divisão de potência de base 10, nós já aprendemos em aula que nós temos que fazer o que com os expoentes? Subtrair os expoentes, subtrair o de cima pelo de baixo. E a parte inteira, no caso aqui 135, eu vou dividir pela parte inteira do de baixo, que é 9. 135 dividido por 9 vai dar 15. E aqui o expoente, que é 4, eu vou subtrair pelo expoente de baixo. Então, 4 menos 9 dá menos 5 coulomb. Está aqui a nossa carga que nós estávamos procurando para essa questão. 15 vezes 10 é menos 5 coulomb, tá? Bom, a segunda questão, ele quer saber a distância de um ponto P, que se encontra uma carga elétrica de 8 vezes 10 a menos 5 coulomb, e essa carga gerou um potencial elétrico de 18 vezes 10 elevado a 4 volts. Nós queremos encontrar a distância. É a mesma fórmula da questão anterior, tá? Então, vamos usar potencial elétrico igual a constante vezes a carga sobre a distância. Então, nós queremos saber a distância, nós estamos procurando o D. O nosso potencial elétrico nós temos, vamos substituir, 18 vezes 10 a 4, igual, nossa constante nós já conhecemos, 9 vezes 10 elevado a 9, e vezes a nossa carga elétrica, que é 8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui nós vamos multiplicar, tá, a parte inteira, os expoentes aqui nós vamos fazer a continha entre eles, 9 menos 5, tá? Então, eu vou fazer isso aí agora. Eu vou repetir aqui, 18 vezes 10 a 4, 9 vezes 8 é 72, e 9 menos 5, esse 9 aqui do expoente, tá? 9 menos esse outro expoente aqui, que é menos 5, vai dar 4 sobre D. E aqui embaixo desse 18, subtende que tem 1, e eu vou fazer pelos extremos isso aqui, ó. Tá? Então, 18 vezes 10 a 4 vezes D, dá 18 vezes 10 a 4D. E 1 vezes 72 vezes 10 a 4, 72 vezes 10 a 4. E aí, para a gente descobrir o D é muito fácil, porque é só dividir o número que está aqui na frente dele, ó, pelo que está atrás. Então, vai ser quanto a divisão? 72 vezes 10 a 4 dividido por 18 vezes 10 a 4. Como isso aqui, os expoentes são iguais, então se eu fizer o expoente de cima menos o expoente de baixo, vai dar 0, né? Então, 4 menos 4 vai dar 0. Então, eu posso esquecer isso aqui e fazer apenas a divisão da parte inteira. 72 dividido por 18. E aí, nós vamos encontrar uma distância de 4 metros, ou seja, essa carga ela se encontra em relação ao ponto P uma distância de 4 metros de distância. Tá? Então vamos lá para a terceira.
Terceira, ela pergunta qual é o potencial elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme de 6 microcoulombs em um ponto P a 90 centímetros da carga. Então, nós temos duas informações. Nós temos aqui a carga elétrica e nós temos a distância. Nós queremos descobrir o potencial elétrico. Lembra que antes da gente colocar esse valor da carga aqui, ó, ele está em microcoulomb. Na fórmula, ele tem que ser transformado em coulomb. E para transformar é muito fácil, nós já aprendemos. É só adicionar o 10 a menos 6. Logo, a nossa fórmula, né, nós vamos substituir essas informações. Nós vamos ter a nossa constante, sempre igual, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a nossa carga aqui, ó. A carga que foi dada é de 6 microcoulomb. Transformando ela para coulomb é igual a 6 vezes 10 a menos 6. Né? Para transformar de microcoulomb para coulomb é só adicionar o 10 a menos 6. Sobre a nossa distância. A distância está em centímetro, tá? Eu tenho que transformar ela em metro. Como é que eu faço? Eu divido por 100. 90 dividido por 100 dá 0,9. Agora é só fazer o quê? É só multiplicar e depois dividir. E nós teremos nossa resposta. E aqui com os expoentes, lógico, né? Fazer a subtração desses expoentes aqui. Então 9 vezes 6 vai dar 54. E aqui esse 9, que é o expoente, menos esse 6, que é o outro expoente, vai dar 3. Então 54 vezes 10 elevado a 3 sobre 9. Agora a gente divide a parte inteira aqui, ó. 54 dividido por 0,9, que vai dar 60 vezes 10, baixa aí o expoente, 10 elevado a 3 volts, tá? Então deu 60 vezes 10 elevado a 3 volts, é o nosso potencial elétrico que nós estávamos procurando. A quarta diz o seguinte: qual a intensidade da corrente elétrica que passa por um fio durante 12 segundos com uma carga de 48 microcoulombs? Nesse caso aqui, nós estamos calculando, já é a parte do estudo da corrente elétrica, tá? E a corrente elétrica nós calculamos utilizando essa fórmula aqui. Intensidade da corrente elétrica é igual a variação da carga pela variação do tempo. Essa intensidade é o que nós estamos procurando aqui descobrir nessa questão, que é o I. O valor da carga elétrica é esse aqui, ó, 48 microcoulombs. Para a fórmula precisa estar em coulomb, tá? Ele está em microcoulomb aqui, precisa estar em coulomb aqui na fórmula. A gente já sabe como é que transforma. E o tempo aqui tem que estar em segundos, já está aqui 12 segundos. Substituindo, nós vamos ter o quê? 48 vezes 10 a menos 6 sobre 12. Está em microcoulomb, quando eu transformo para coulomb é só adicionar o 10 a menos 6. Então eu tenho aqui 48 vezes 10 a menos 6 dividido por 12. Eu vou fazer essa divisão de 48 por 12, tá? Que vai dar 4. E o expoente aqui eu vou só descer. 4 vezes 10 a menos 6 ampere. Porque a unidade de medida, né, da intensidade da carga elétrica é o ampere. Então vamos lá para a próxima questão, tá? Bom, aqui na quinta questão diz o seguinte: qual a carga elétrica que produz uma intensidade elétrica de 3 ampere durante 2 minutos? Então nós queremos saber aqui o valor da carga elétrica. Nós temos a intensidade dela, que é de 3 amperes, e nós temos o tempo que dura essa carga elétrica, que é 2 minutos. Então vou colocar na mesma fórmula da questão anterior, tá? I é igual a variação da carga pela variação do tempo. E agora eu vou substituir os valores, tá? O nosso I vai ser igual a 3, que é 3 ampere, igual ΔQ, que é a carga que nós estamos procurando, e o ΔT, que é o tempo. O tempo, vejam, ele está em minutos. 2 minutos é a mesma coisa de 120 segundos. Eu tenho que usar o valor em segundos aqui. Então eu tenho agora que fazer pelos extremos, tá? Multiplico esse por esse e esse por esse aqui. Então 1 vezes ΔQ vai dar ΔQ. E 3 vezes 120 vai dar 360. Logo, a minha variação de carga elétrica é 360 coulombs. Bom, e aqui na sexta questão diz o seguinte: por um fio condutor, durante 6 segundos, passa um total de 4 vezes 10 a 20 elétrons. Determine a intensidade da corrente elétrica nessa situação, dada a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então nós queremos saber aqui a intensidade da corrente elétrica para essa situação aqui, ó. Por um fio condutor, durante 6 segundos, passa essa quantidade aqui de elétrons. Então eu não tenho aqui, para calcular a intensidade da carga elétrica, eu não tenho a nossa carga, né? Então a gente precisa da carga e precisa do tempo. Então nós temos que descobrir a carga primeiro, utilizando aqui o número de elétrons e também utilizando a carga elementar. Então nós vamos utilizar essa fórmula aqui primeiro para encontrar o ΔQ,
O ΔQ, lembra, é a carga que nós precisamos para encontrar a intensidade depois. Então, o N é o nosso número de elétrons e o E é a nossa carga elementar. Então, eu vou multiplicar aqui meu número de elétrons pela carga elementar, tá? Para a gente obter a nossa carga elétrica. Então, eu vou pegar aqui e colocar o número de elétrons, 4 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou multiplicar a parte inteira, que é 4 vezes 1,6, vou chegar a um total de 6,4. E aqui os expoentes vou fazer, ó, 20 menos 19 é igual a 1. E aí, para me tirar da potência de base 10, para ficar mais fácil, né? É só deslocar uma casa para cá. Então, 6,4 vai a mesma coisa que 64 coulombs. Pronto, eu tenho a minha carga elétrica. Agora eu posso utilizar essa expressão aqui, olha só. No lugar do ΔQ, eu vou colocar o ΔQ que eu encontrei, que é 64, pelo tempo, que é o tempo de 6 segundos. Então, vai ficar 64 dividido por 6. A nossa intensidade vai dar 10,6 ampere, tá? Então, primeiro eu calculei aqui a carga e depois utilizei a carga para encontrar a intensidade aqui, dividindo pelo tempo. E para finalizar, a sétima questão pedia para que vocês explicassem o que é o efeito Joule na corrente elétrica, tá? Então, o efeito Joule nada mais é, pessoal, do que um fenômeno físico, tá? Que ocorre, que vai simplesmente ser uma conversão de energia elétrica em calor. Então, o efeito Joule é isso, é a conversão de uma coisa que está em elétrica, tá, em energia elétrica, e transforma em calor. Ele vai ocorrer quando um corpo ele vai ser atravessado por uma corrente elétrica. A gente observa isso em alguns equipamentos, né, que transformam, por exemplo, o ferro elétrico. Lá no ferro elétrico tem o efeito Joule. Ele transforma a energia elétrica, tá, em calor, ou seja, ele aquece o ferro para que ele possa ser utilizado. Então, eu tenho ali um exemplo de efeito Joule. Então, essas foram as questões que caíram na prova de vocês. Vocês podem estar conferindo aí as respostas que vocês enviaram. E depois eu vou estar publicando ali as notas já somadas das atividades com essa primeira avaliação para o segundo bimestre.